Olá, é um prazer falar com vocês. Continuando a série Governo Oculto, nós vamos falar hoje em qual posição eles atuam. Onde está localizado esse governo oculto? Qual é essa base central deles? Bom, gente, essa base central a gente não sabe. Ninguém tem essa notícia, essa compreensão. Mas eles atuam diretamente da quarta dimensão. O controle deles vem de milênios. Antigamente, bem antigamente, eles atuavam entre nós. Então eles atuavam entre os seres humanos e existem muitas histórias, inclusive tem na Bíblia, né? A queda dos anjos, tem um monte de coisinha, tem um monte de historinhas que não tem nada a ver com o que está sendo dito ali. Só que as pessoas ainda não estão preparadas, na maioria, para descobrir a verdade. Muitas sabem do que eu estou falando. E, assim, chegou uma certa época que para eles dominar ficou difícil conviver entre nós. E aí o que eles fizeram? Subiram o domínio deles para a quarta dimensão. E de lá eles veem... Vocês sabem como é que é o controle? É assim, ó. Imagine que você coloca um teto de vidro e você controla tudo por cima. E ninguém sabe olhar para cima. Porque olhar para cima seria conhecer a quarta dimensão. Vivenciar conscientemente nela. E a maioria não vive isso. A maioria mesmo, a maioria massificada. Existe um grupo muito pequeno que projeta astralmente e que tem consciência do astral. E o que acontece com essa posição deles? Como eles atuam lá? Como é que é feito esse domínio? Gente, vamos pensar. Se eu ficar invisível no meio de vocês, não será mais fácil eu controlar vocês? Porque eu vou poder... imagine, eu vou pegar um exemplo bem tosco. Imagine que eu moro em uma casa e lá moram 5 pessoas. E de repente eu sou invisível, ninguém me vê e eu vejo todo mundo. Então eu posso chegar e criar um problema para a pessoa ali. Com a outra eu posso chegar e instigar, falar no ouvido da outra: olha, essa pessoa está fazendo as coisas de errado para você. E aí eu chego lá na outra: olha, aquela pessoa ali está desconfiando de você. E as duas começam a brigar, porque eu incentivei elas a brigar. E elas vão saber que fui eu? Elas vão ter noção que fui eu? Por quê? Porque elas não me veem. É isso que acontece, gente. Existe um controle maciço disso. Tanto que vocês já viram que ninguém descobre a posição deles porque é doutrinado na cabeça de todo mundo que não existe o plano espiritual. Vocês já viram isso? Tudo é pregado como material, não existe. Não existe a vida após a morte. Tem muitos países que nem falam disso. Porque isso é um problema. Quanto mais domínio o país está, aliás, quanto mais dominado o país está pelo governo mundial, menos espiritualidade ele tem. Sim. Por quê? Porque se a pessoa se liga à espiritualidade, ela vai conhecer a verdade. Ela vai fazer a dobra. Todas as pessoas que já tiveram experiências fora do corpo físico, para essas pessoas viver é muito tranquilo. É muito tranquilo, é uma experiência a mais. Elas sabem que a morte não existe, elas não ligam. Elas sabem que quando chegar no momento X esse corpo vai se desligar e aí ele vai para o outro plano e continua a vivência dele. Para essas pessoas é extremamente tranquilo. Isso é um problema para o governo oculto. Por quê? Porque esse tipo de gente não sente medo. E se eles não sentem medo, eles não criam essa energia que alimenta eles, que é a energia do medo, da ansiedade, do pavor, da depressão. E essa posição que eles têm privilegiada, só é privilegiada pela inconsciência que nós temos do que somos. Porque quem dá o poder que eles têm, nessa posição que eles têm, somos nós.
Porque se nós quiséssemos abrir o olho para a verdade, entender como é que funciona o universo, abrir os olhos e tentar fazer essa viagem astral, ou sentar e pelo menos fazer uma meditação onde você pudesse internalizar mesmo, porque você vai ver, gente, todo mundo que quiser vai ver. Os mentores estão incentivando, a espiritualidade está investindo pesado para que as pessoas vejam a verdade. Depende de você. Depende de você. A espiritualidade não pode pegar e abrir sua mente, abrir seu olho. Isso não existe. Você tem que estar preparado para isso. Livre de crenças e condicionamento. Porque se você chegar lá do outro lado, é assim na Terra como no céu, já ouviu falar? E você não sabe se conduzir? Imagine que você lá do outro lado seja igual lá no Rio de Janeiro, que você entra numa favela, você sabe que você não sai mais dali. Você vira alimento. Você vira escravo. Tem certos lugares no astral que, se você for passear lá tranquilamente, você sabe que você vai virar escravo, alimento. E tem muita gente que também não quer preparar, não quer ter essa visão espiritual, nem clarividência, nem evidência, nem viagem astral. Por quê? Imagine tu abrir o olho na tua casa e você ver presenças de espíritos ali. Imagine como é que você vai reagir. Como é que você vai reagir se você acorda de madrugada e tem gente no seu sofá? E tem gente na sua cozinha. E aí você vai no banheiro e tem gente te observando. Como é que você vai conviver com isso? Pois é. É por isso que essa posição que eles estão é bem confortável para eles. Porque a maioria que está enterrado aqui, enterrado. E com a alimentação que nós fazemos, nós ficamos cada dia mais aterrados. E ficamos alienados dessa posição deles. Porque se você não conhece a quarta dimensão, não conhece nessa vida. Porque todo mundo conhece. Todo mundo dorme e vai para lá. Quando todo mundo dorme, o corpo espiritual, esse corpo astral, ele se despreende, esse duplo, ele despreende e vai. E muitas pessoas, inclusive as mulheres, sonham, eu fui em tal lugar, eu vi tal pessoa, e tudo é real, gente, é real, não é confabulação, não é sonho, você viveu isso mesmo. Mas toda a posição que o governo oculto está, todos esses seres reptilianos, como eles estão posicionados nesse nível acima, eles trabalharam para que o ser humano jamais acorde para essa verdade. Combinado? Espero que fique claro que essa posição deles é estratégica e só existe um jeito da gente quebrar toda essa mentira, essa farsa. É abrir os olhos para a verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.